Bom dia! O programa Inovação e Negócios está no ar para todo o Brasil. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Fique ligado! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Tecnologia e inovação são elementos fundamentais para os meios de pagamento. Hoje no Intalks você vai conhecer um pouco mais desse universo. Fique ligado! Bom dia, amigos obstinados. Está começando agora o programa Inovação e Negócios aqui na Record News. Veja bem, pessoal, o otimismo ele passou ao longo das décadas a ter seu valor diminuído e até mesmo a ser desencorajado. Isso devido à sua associação com a ilusão e com a ideia de que se trata de algo pouco prático. Olha, sem dúvida, isso é um grande equívoco, viu? Ambos os conceitos lidam com expectativas e ideias que podem não ser realidade em determinado momento, mas que pode se tornar verdade. Manter o otimismo, no entanto, é bem diferente do que viver uma ilusão, viu? Como defendem grandes empreendedores, em linhas gerais, o otimismo é a escolha consciente de enfrentar os contratempos com muita esperança e confiança. Já a ilusão é uma forma de evitar a realidade, de fingir que os problemas não existem. Desse modo, meus amigos, é possível ser otimista e ainda assim ter consciência de tudo o que pode dar errado em determinadas situações. Você considera essas possibilidades enquanto planeja uma estratégia de ação. Uma das grandes vantagens do otimismo é tornar a jornada mais divertida. Ele serve ainda como uma lente que ajuda a ver o destino de modo que torne o sucesso mais atingível e sustentável. Da mesma maneira, é possível sair em defesa da positividade. Dito isso, queridos amigos, fica mais simples entender que o otimismo e a positividade são aceleradores poderosos para quem deseja alcançar a riqueza plena. Essa é uma combinação que funciona como catalisador no processo de construção de um mindset vencedor e também de riqueza. O que realmente importa, meus amigos, é que o otimismo e a positividade, eles ajudam a enfrentar os desafios de maneira mais construtiva. Eles mantêm vivas a motivação e a determinação necessárias para se alcançar os objetivos, mesmo quando algumas coisas parecem impossíveis. São duas práticas que, acima de tudo, tiram o pensamento da ilusão, essa armadilha tão perigosa que ameaça vidas e carreiras. Pensar positivo impulsiona e faz agir, enquanto iludir-se aprisiona à espera de algo que aconteça. Cabe saber escolher por qual caminho seguir, meu amigo. Fique ligado, viu? Que eu retorno daqui a pouco para trazer um insight sobre uma pergunta bem interessante que eu recebi lá no meu Instagram. Acompanhe o programa, viu? Por falar em Instagram, por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguiaDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo pode ajudar você a ressignificar a sua vida e a vida de sua empresa. Intalks. Oferecimento. Cateno. Inovação é a nossa marca. Há 10 anos, a Cateno, joint venture do Banco do Brasil e Cielo, surgiu com a missão de revolucionar o mercado financeiro por meio de tecnologia e inovação. O que começou como um desafio tornou-se uma trajetória inspiradora, construída por colaboração, superação e a contribuição de líderes visionários que levaram a empresa ao que ela é hoje. Uma organização forte, resiliente e preparada para o futuro. Comprometida com eficiência operacional e experiência do usuário, a Cateno segue impulsionando a inovação em meios de pagamento, transformando desafios em oportunidades com a criatividade de sua equipe. Cada conquista reflete o talento e a dedicação de quem faz parte dessa história. Vamos acompanhar agora a última parte da entrevista com Henrique Fernando Lucas, CEO da Cateno. Muito bom dia! Estamos começando mais um Intalks, diretamente pela Record News para todo o Brasil. E mais uma vez, eu estou aqui
com Henrique Lucas, CEO da Cateno, que é uma das maiores empresas de pagamentos do Brasil. Henrique, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de pagamentos no Brasil. Márcio, eu que agradeço, estou virando sócio aqui do Intalks, muita felicidade de poder vir aqui compartilhar a experiência com você. Legal, é um enorme prazer. Legal. Você vai ganhar ele pela experiência. E os players desse mercado vão olhar um pouco de custo, segurança, rentabilidade. E tem que proporcionar experiência. Então, acho que a gente não para, o mercado vai continuar se inovando, ele vai ir para um determinado modelo de negócio, e aí você percebe que a evolução do mercado de meio de pagamento é sempre buscar retirar um elo para facilitar um pouco a transação. Quanto mais players você tem no meio de uma transação, mais caro fica a transação. Você tem o emissor, o adquirente, a bandeira, o processador, tecnologia. Quanto mais setores, instituições você tem dentro de uma cadeia, a transação vai ficando mais cara. Quando você começa a romper um pouco essa barreira, esse cenário, menos intermediários. Você vai mantendo a segurança, reduzindo um pouco o custo, podendo levar esse benefício para o usuário e aí, no final do dia, alinhar isso tudo com uma boa experiência. Não adianta você ter custo barato, transação fácil, mas com experiência ruim. O usuário não vai fazer. Ele não vai migrar só por esse olhar do empresário. Ele vai olhar um pouco da experiência dele. E às vezes até muito a inovação, né? Por exemplo, você tem... às vezes não tem uma certa adoção. Por exemplo, você fala de cartão virtual, né? Que você coloca no teu, ou no relógio, ou no smartwatch, ou no celular. Só que você deixa de usar a carteira, porque aí a tua vida está no celular, mas acaba a bateria do celular, você vai ter que sempre levar o cartão no bolso. Isso já aconteceu comigo, algumas vezes, né? Porque você começa, vem a tecnologia, você fala, bom, eu vou colocar o meu cartão, é mais fácil, encosta o relógio, encosta o celular e tal. Mas basta o primeiro momento acabar a tua bateria e você precisar pagar alguma coisa, que você tiver que pedir dinheiro emprestado para alguém na rua que você não conhece, você fala, poxa, eu não vou conseguir largar o cartão. Exato. O cartão vai ter que estar no meu bolso, nem que seja um deles, pelo menos, aqui como tem que ter um cartãozinho, é uma segurança. Obviamente, que é o que você falou, é mais rápido, prático, colocar o relógio, colocar ali o celular e efetuar um pagamento. Que no fundo, nada mais é do que o conceito de, em vez de você ter um cartão físico que tem ali o NFC, se usa o NFC do celular. Vai estar dentro do dispositivo que você já utiliza, que é o relógio, o próprio celular. Acho que até isso é experiência, né? Tirar de um plástico, entregar dentro de um wallet é a experiência. Tirar de uma wallet e entregar dentro de um relógio é outra experiência. Então, até isso a inovação tem que trazer para melhorar um pouco a experiência. E aí, eu vejo, né, você vai todo mundo investindo nisso. O ideal é que eu chegue num determinado estabelecimento comercial e eu tenho a biometria, ele já fez a leitura a minha leitura biométrica e já fez o pagamento. Então, vai levando um pouco para essa facilitação das barreiras de pagamento. Você não precisa mais colocar uma senha, você não precisa mais tirar uma carteira, um cartão do bolso. Então, vai um pouco dessa inovação, sempre conduzindo para uma melhor experiência, gestão de segurança e cultura. Eu acho que cultura da região, de onde você está colocando determinado produto de inovação, ele pouco faz a diferença. Às vezes você vai tentar implantar um determinado produto de inovação e ele não vai ter uma adesão em determinada região porque não faz parte daquela cultura. Exato, e depende, da região e cultura e até classe social, né? Você fala o seguinte, você vai pegar lá em determinadas cidadezinhas pequenas, no Nordeste, lá no Norte, Nordeste, você tem que ter a figura da maquininha. Né? Não adianta você chegar lá com o tap on phone. Exato. Não adianta você querer que lá o lojista coloque no celular e peça para alguém que vai comprar alguma coisa encostar o celular que substitui, entre aspas, a maquininha. Não, lá você vai ter que continuar usando a maquininha. E vai até ter que pagamento em dinheiro, né? Até pagamento em dinheiro. A gente faz a substituição do dinheiro. Sim, mas como você faz isso? É só por geração, passar geração por geração. Talvez os nossos filhos não vão conhecer o dinheiro. Ou vai chegar um momento que o dinheiro vai ser tão raro e vai partir para as moedas digitais e tudo. Mas essa é um pouco da transformação e a briga de geração, né?
Hoje eu falo que eu convivi com a era da tecnologia, onde a minha adolescência não tinha celular. Então, eu devo ter meu primeiro celular, eu deveria ter uns 18, 17 anos. Então, você pensa que eu passei 17 anos da vida sem celular, sem ter o WhatsApp, sem ter mensagem, sem trocar mensagem. E assim, é um pouco de geração para geração. Os nossos filhos já não têm não participaram disso, né? Não tiveram... Eu fui perguntar ao meu filho, você sabe o que é um message? Não sabe o que é um MSN que a gente tinha na época. Então, assim, o Bip, o BlackBerry, são empresas que vieram, inovaram e depois deixaram o mercado, foram substituídas por um competidor. Então, acho que nós temos esse ganho de ter passado por várias experiências, olhando um pouco esse negócio de experiência, não só a experiência ao longo da jornada de ter conhecido vários negócios, mas também a própria experiência no meio de pagamento em si. Então, o meio de pagamento não vai parar, a inovação, ela sempre, a economia precisa, né, os negócios precisam flutuar, as coisas precisam movimentar. E aí, como movimentar com segurança, com menos barreira, com menor custo, com melhor experiência, é o nosso desafio. Então, legal, vamos aproveitar que você tocou no ponto de segurança. Eu vejo que no Brasil, o Brasil ele é referência na parte de bancos online, né? Bankline. Isso, Nubanks, a gente começou a acessar banco há muitos anos atrás, fazia uma transferência. Hoje a gente tem Pix, mas antigamente a gente usava DOC e TED, coisa que em outros países, como nos Estados Unidos, leva 3 dias para cair uma wire de um banco para o outro, mesmo que o banco está na outra quadra. E hoje funciona mais ou menos até hoje assim. Deu uma melhorada, mas ainda é complexo lá. Essa evolução que a gente teve no Brasil, na minha percepção, não sei se na tua, mas na minha percepção, foi muito por causa de fraudes, né? Então, como a gente tinha muitas fraudes lá atrás, a gente precisava ser cada vez mais eficiente para evoluir e em cima de token, em cima do cartão. Lembra que a gente tinha os chaveiros de token, você fazer uma operação online e tal. E a gente chegou nos meios de pagamento. Eu vejo que nos meios de pagamento hoje, a gente tem lá tem PCI, a gente tem 3DS, a gente tem agora o Click to Pay. A gente tem colocado N alternativas de segurança para cada vez mais diminuir as fraudes, porque fraudes vão continuar existindo, né? Quanto mais você abre as portas para pagamento online, as fraudes vão existir, porque as pessoas pegam um cartão na internet ou roubam um cartão de alguém e já sai. Tem uma engenharia social. Tem uma engenharia aí gigante. Então, como que você vê? A gente tem evoluído bastante nesse processo de segurança, mas ainda precisa evoluir mais no que se diz respeito a pagamentos online? Olha, vamos lá. Bom ponto. Pensando que, falando de Brasil, e a gente tem essa variável de ter um índice de fraude até maior que em outros países, você citou os Estados Unidos. Então, sim, o empresário desse setor sempre vai olhar onde o dinheiro está escorrendo. Eu vou investir onde eu estou perdendo mais. Então, consequentemente, o Brasil tem mais investimento em segurança. Se eu pegar uma instituição financeira posicionada no Brasil e uma instituição financeira posicionada em outro país onde o índice de fraude é muito menor, essa instituição com certeza vai investir mais do que as outras. Então, nós temos mais investimentos. E temos mais case também, a gente inventa mais tipo de fraude. Cada hora você tem cada fraude que a gente inventa aqui que, né, outro país daria até livro para a gente escrever. Mas vamos lá. A evolução do próprio meio de pagamento, com biometria, com liveness, com um formato onde eu consiga identificar o pagador e o recebedor, com certeza a gente vai estar sempre investindo nisso. Não que a gente chegou num patamar ideal. O ideal da fraude é 0. Mas como eu falo, para ter fraude 0, você tem que ter transação 0. Então como que eu vou ter meu índice de fraude controlado dentro de uma expectativa e com um investimento adequado. Então, eu acho que continua a ter investimento, continua a ter inovação, continua a ter modelos de negócio. Acho que a inteligência artificial hoje vai trazer a gente condições da gente entender as transações, personalizar as transações. Eu sei que
o Márcio. Aquela transação é dele porque é uma característica dele. Isso vai ser uma informação importante no meu autorizador de transação. Exato. Quando eu chegar àquela transação, eu vou saber que as transações são... Não, mas essa transação é suspeita. Porque, pelo que a gente percebeu aqui, o Márcio não está nesse local. Essa transação não frequenta esse local. Essa transação vem de um outro estado, uma outra região, num horário que não é comum. Então, com certeza, a gente vai continuar tendo esse tipo de inovação. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a gente nisso, a poder evoluir nossos modelos de autorizador e de escoragem de transação. Então, escorar uma transação, saber se ela é uma transação fraudulenta ou não, acho que os modelos de inteligência artificiais cada vez mais vão nos dar informações com mais variáveis que vão ajudar na automatização da tomada de decisão. Então, PCI, todos os mecanismos que a gente veio ao longo do tempo trabalhando e implementando, vão continuar se modernizando, mas eu acho que vão ter outros dispositivos, outras formas da gente também entender as transações e conseguir cada vez mais atingir a probabilidade de uma transação é fraudulenta ou não com mais acurácia no futuro. Sim. Acho que nós estamos indo para um modelo com mais acurácia, mais assertividade. Eu acho que a inteligência artificial vai ter um papel fundamental nisso, como já tem hoje. Sim, né? porque obviamente é importante a gente ter essa visão mais preditiva utilizando a inteligência artificial, porque o lojista acaba perdendo uma venda com uma suspeita de fraude, né? E você tem que travar, obviamente, pelo volume de fraudes, uma adquirente tem que acabar, ou uma bandeira acaba travando esse pagamento para ter uma segunda validação, porque ela não tem tanta assertividade. E é ruim para ela, porque o cliente acaba deixando de pagar, é ruim para o lojista, e a experiência para o cliente é ruim, porque ele vai falar, poxa, estou tentando pagar e não consegui. Isso já aconteceu comigo, mas eu também concordo com você que com agora a utilização de todas essas tecnologias que a gente tem vivido aí, está vivendo no mercado de pagamentos, de payments, junto com a inteligência artificial para trazer mais predição até do perfil de consumo de cada cliente, a gente vai conseguir ter cada vez mais assertividade, né, para poder decidir se é uma fraude ou não. Exato. Né? Nós estamos indo por esse caminho. Acho que já tem vários modelos hoje de predição. Você pega tanto o crescimento do mercado, não é só o crescimento do mercado, é que as instituições ficaram mais maduras nos seus modelos. E aí você tem um crescimento das transações não presentes, são as transações de e-commerce e online muito maior do que a transação presente. Então, vou dar um exemplo. Há 5 anos atrás, provavelmente você gastava seu cartão muito mais em restaurante e hoje talvez você gaste seu cartão mais em iFood. Então, uma transação presente, você ir num restaurante usando o cartão numa maquininha, uma transação online dentro de um marketplace de alimentação. Então, entenda que você mudou o seu perfil também. E aí, os modelos precisam, as empresas precisam se adequar a isso. Não, legal, bacana. Bom, Henrique, o papo está muito legal, a gente falou aqui bastante sobre a sua trajetória, sobre um pouquinho de payments, mas eu vou ter que chamar você para um próximo programa para a gente falar um pouquinho mais sobre esse universo de pagamentos, segurança e tecnologia, que é uma coisa que eu gosto muito, tá bom? Você vem mais uma vez aqui? Fico à disposição, estou sempre à disposição. Quando quiser fazer o convite, estou à disposição. Então tá bom. Muito obrigado aqui. Pessoal, estou encerrando o InTalks de hoje com o Henrique Lucas. Ele é o CEO da Cateno. A Cateno foi criada em 2015 por uma joint ventures do Banco do Brasil e da Cielo, uma das maiores empresas de pagamentos atualmente no Brasil. O InTalks termina aqui, mas o programa Inovação e Negócios continua. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Está chegando o Festival Pet, um evento gratuito feito para quem ama, cuida e vive o universo pet. Serão 2 dias de diversão, informação e experiências incríveis para toda a família. Acesse festivalpet.com.br ou escaneie o QR Code e baixe seu ingresso grátis. Festival Pet. Quem ama pet tem que estar lá. Nós vamos. E você? E a pergunta de hoje do Instagram vem de Brasília, Distrito Federal. E por falar em Instagram,
Se você ainda não é meu seguidor, entre aí, @JanguiaDiniz. Lá eu posto dicas valiosas, viu? Dicas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. Então vamos à pergunta. A pergunta de Ricardo Mendes de Souza. Ele é CEO de uma importante empresa e tem uma questão interessante. Ele diz: Jangui, eu estou pensando em deixar o meu cargo atual para abrir o meu próprio negócio. Vale a pena abandonar a estabilidade e seguir empreendendo empresarialmente? Veja bem, Ricardo, isso aconteceu comigo, né? Eu era juiz federal e queria empreender também. E você vai compreender o que eu fiz, né? Antes de tomar a decisão, meu amigo, teste sua ideia enquanto está empregado. Comece com um plano bem estruturado e valide o mercado. Se os resultados forem positivos e você se sentir seguro, essa transição pode ser um bom passo. Foi isso que eu fiz. Eu permaneci no cargo de juiz, depois de procurador e fui empreendendo paralelamente. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, Ricardo, ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, por que você não participa do CSE, o Código Secreto da Empresa? O meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. E essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa, viu? Basta acessar o QR Code na tela para se inscrever. Pessoal, o programa de hoje está se encerrando, viu? Mas amanhã estaremos de volta. Firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.